Olá, meus queridos. Esse vídeo ele tem como finalidade, objetivo, discutir, analisar alguns aspectos históricos nos quais foi possível o surgimento da psicologia como ciência. Essa é a ideia. Óbvio que eu vou fazer recortes, não pretendo e não tenho a pretensão de esgotar o tema e o debate, claro, mas o objetivo é sim traçar alguns pontos, alguns aspectos da construção teórica da psicologia como ciência, tal qual entendemos ciência, né, no contexto ciência enquanto conhecimento científico, enquanto algo produzido por uma metodologia, por uma teoria, por uma pesquisa empírica, por um objeto de pesquisa, né? A ciência, essa concepção de ciência ela é moderna, né? Enquanto conhecimento científico com método, com teoria, com experiência, com objeto de estudo, enfim. Mas o objetivo do vídeo é esse então, sempre vídeos curtos, é a proposta do canal, nada exaustivo, nada de cansativo, e nessa relação nossa aí nós vamos nos inteirando. Então foi pedido que eu fizesse essa discussão, esse debate. Bem, então o nosso foco é a questão da psicologia se constituindo, eu tracei alguns elementos, alguns aspectos importantes, a constituição histórica da psicologia enquanto ciência, dentro dessa concepção de ciência, que é uma concepção moderna, né? Ok? Bem, a psicologia, o aparecimento da psicologia, esse movimento histórico que permitiu a construção, né, de ideias e as necessidades que fundamentaram o surgimento da psicologia como ciência, se dá num período que nós conhecemos como transição feudal capitalista, do ponto de vista da história. O que é isso? O que nós podemos falar de transição feudal capitalista? Primeiro, o feudalismo, o sistema feudal, do ponto de vista histórico, foi um sistema econômico, político, cultural, enfim, que predominou aí entre o século V até o século XIII, XII, alguns historiadores trabalham com XI, XII, XIII, mas enfim. Nesse momento, século V, VI, VII, VIII, IX, até os XII, século XII, XIII, você teve o que nós chamamos a ascensão do modo de produção feudal, né? Numa concepção marxista, né? Porque modo de produção é um conceito marxista, não vou entrar no mérito desse debate, mas enfim, nós vamos utilizar para essa análise, tá? Para a nossa perspectiva, do nosso propósito do vídeo. Então, nesse período feudal, o que você tinha? Você tinha em linhas gerais, esse período feudal, esse período medieval, primeiro, a igreja era a instituição mais rica e poderosa, quem detinha o poder, né? Quem era o clero, quem era detentor do poder ideológico era o clero, era a igreja, né? No mundo feudal, a maioria das pessoas são analfabetas, então os que sabiam ler, os que sabiam escrever, né, digamos assim, a elite intelectual era o clero, os membros do clero, a igreja católica. Então, o primeiro ponto, durante o período feudal, você tem a igreja e os membros da igreja, o clero, como detentores do saber, do conhecimento, detentores do poder, né? Outro ponto importante, o mundo feudal é um mundo onde você tem uma concepção de mundo fechada, estática, finalista. O conhecimento se dá pela fé, se dá pela revelação divina. Os homens e as mulheres que vivem ou viveram no contexto medieval, eles veem o mundo pela lógica, pela ótica, pelo óculos da fé, pela perspectiva da fé, pela perspectiva do conhecimento religioso, né? Então você tem uma visão de mundo teocêntrica. O que é isso? Uma visão de mundo teocêntrica, uma visão onde os fenômenos da natureza, os fenômenos sociais, os fenômenos psicológicos, os diversos fenômenos são explicados com base na religiosidade, na religião. Então você tem um segundo ponto importante do mundo feudal. É um mundo onde você não tem uma concepção na qual você vai experimentar, você vai fazer experiências, né? O que nós chamamos de empirismo, o conhecimento vem das experiências, é uma corrente filosófica que vai aparecer e que vai contrastar com o racionalismo. Em outro vídeo a gente vai discutir empirismo e racionalismo, mas enfim, é nesse contexto histórico de transição feudal capitalista
com essas características, uma economia fechada, estática, baseados de trocas, enfim, eu não vou entrar tanto na questão porque senão nós vamos alongar demais a nossa conversa aqui, o nosso papo. Mas nesse contexto, então, você tem um contexto feudal e não da transição, da mudança. Você tem esse poder da igreja, você tem uma visão teocêntrica, uma visão extremamente religiosa, uma visão geocêntrica de mundo no campo ideológico, né? Só que isso vai entrar em decadência, vai entrar em crise, vai entrar em transformação e mudança por volta do século XIII. É o que nós chamamos da crise do sistema feudal. E essa crise do sistema feudal vai assinalar mudanças na forma de agir, pensar, ver o mundo. Os significados serão outros, perspectivas teóricas serão outras. Então, durante esse processo de transição feudal-capitalista, a partir do século XIII, né, culminando lá com a Revolução Francesa no século XVIII e pós-revolução do século XIX, especificamente as chamadas ciências experimentais, e aí a psicologia vai estar inserida dentro desse contexto, que a gente vai discutir em outro vídeo também. Mas enfim, a partir do século XIII você tem transformações que vão conduzir a essa decadência dessas estruturas feudais. Claro, um processo lento, gradual, nada de um dia para o outro, nada rápido, tá? Então, nesse processo de transição feudal capitalista, algumas mudanças ocorreram. Principalmente, por exemplo, o aparecimento da burguesia, o crescimento do comércio, o aparecimento de uma classe social que está voltada para o lucro, para a acumulação. Esse é o capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico que ele tem a sua gênese, tem o seu início nesse processo de decadência do sistema feudal. E aí, com o aparecimento do capitalismo, no final da Idade Média, da burguesia, com a ampliação das rotas comerciais, tanto no âmbito da Europa quanto fora da Europa, mudanças vão ocorrer no campo cultural, no campo das mentalidades, né? Ou seja, você, a partir do momento da transição feudal capitalista, começa a pensar o seguinte: bem, o homem é dotado de razão. Se ele é dotado de razão, Descartes vai estar, digamos assim, na crista da onda, né? Vai estar na crista da onda nesse momento, o racionalismo cartesiano, nós vamos falar disso em outro momento. Mas agora começa a pensar o seguinte: olha, a razão pode explicar o mundo, a razão pode conhecer o universo, a natureza. Nesse momento de transição feudal capitalista, você vai ter um desenvolvimento de uma visão mecanicista de mundo. A natureza vai ser metaforicamente comparada a um relógio, quer dizer, você tem um relógio que ele funciona e caberia ao ser humano, caberia ao homem descobrir, né, explicar que leis que regem os fenômenos do universo. Então você já teve uma mudança qualitativa tremenda, porque no período anterior as explicações eram religiosas. Agora as explicações, elas serão racionais. O homem, dotado de razão, pode conhecer, pode explicar. E, obviamente, a física vai se tornar a ciência por excelência nesse momento, né? Sem dúvida, a física, não a física aristotélica, que predominou no período feudal, né? Mas nesse momento de transição feudal-capitalista, uma nova física, a física newtoniana é resultado desse processo histórico, mas o nosso foco é a psicologia. E, obviamente, nessas mudanças aí, a questão do mecanicismo, né, do racionalismo, a razão pode conhecer, explicar, né, saber é poder. Francis Bacon já assinalava isso, né, saber é poder, o homem pode conhecer, ele pode dominar, ele pode explorar, usar a razão. Você não precisa da igreja, você não precisa do clero, você não precisa da fé. A razão pode explicar. É nesse contexto, é nesse movimento aí que surgem também estudos da anatomia humana, né? Estudos que até então eram condenados. Claro, você vai encontrar lá em Alexandria, na Antiguidade, estudos em relação à anatomia humana, claro. Mas a partir desse momento aí, sobretudo o Renascimento, do século XV para frente, os estudos da anatomia humana, por exemplo, da fisiologia humana, e obviamente os estudos da mente, da consciência humana. E aí você tem o surgimento da psicologia. Claro que a psicologia, enquanto estudo da consciência, da mente, aí vai haver um debate dentro da própria psicologia como ciência, uma psicologia mais internalista, né, que leva em conta os processos mentais, uma psicologia que leve mais em conta a experiência externa do mundo. Enfim, aí você vai ter vários autores do behaviorismo, passando, e posteriormente a psicanálise, mas enfim, a psicologia surge aí nesse momento, e principalmente no século XIX,
tendo a física como referência, né? O método da física, você vai prever, você vai medir, você vai mensurar. Então a psicologia vai buscar, enquanto ciências humanas, criar uma metodologia na qual ela possa também quantificar, mensurar, medir, tendo como modelo a física e tendo como modelo uma visão mecanicista de mundo. Claro que isso vai ser abalado posteriormente, né, com outras abordagens teóricas no campo da psicologia, mas nesse momento aí, a psicologia inclusive rompe com a filosofia e tem uma influência, vai ter uma influência inicial muito grande da visão positivista, que marca muito o conhecimento e a produção científica do século XIX, com todas as problemáticas e questões que geraram, né, o positivismo, enfim. Então é nesse contexto que se dá a construção da psicologia. A psicologia, então, nesse processo de transição feudal-capitalista, essas mudanças no plano político, no plano econômico, no plano cultural, no plano ideológico, vai produzir uma concepção diferente de mundo, né? Agora é o homem e não Deus, agora é a razão e não a fé. Agora é explicar, dominar, explorar e não contemplar como era o período medieval. É nesse contexto que a psicologia vai surgir e vai buscar se constituir como ciência, com método, com objeto de estudo, né? Inicialmente o comportamento humano. Claro que vai ter muita influência, muitos desses psicólogos serão influenciados por uma biologia do Darwin, né? de caracteres hereditários, de seleção natural, enfim. Em outro momento a gente vai trabalhar e discutir esses momentos, essas questões, ok? Mas espero que tenha contribuído para você entender em qual contexto se dá, claro, fazendo recortes dentro do nosso tempo, senão o vídeo já começa a ficar muito grande, e aí o objetivo não é esse. O objetivo é fazer vídeos curtos que permitam reflexão, a leitura, a interação, obviamente. Ok? Obrigado, um abraço, espero que tenha contribuído para a reflexão aí nesse momento que nós estamos aí, né, confinados, né? Então leia, estude, trabalhe a mente, saúde mental. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.